Dito isso, meus amados irmãos, vamos para a leitura, Marcos 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Guarde isso no seu coração, irmão. Guarde isso aí. Outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, muito medo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu Deus! Que história! Que experiência! Se você observar o Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus passou o dia inteiro ensinando. Jesus passou o dia inteiro ensinando. Ele falou aquilo que nós conhecemos hoje de a parábola do semeador. Foi a primeira e a mais importante, porque se você entende a primeira, você vai entender as outras. Ele falou sobre a parábola da candeia, ele falou sobre a parábola da semente, ele falou sobre a parábola do grão de mostarda. Há 4 tópicos aqui: semear, iluminar, colher e crer. Semear, iluminar, colher e crer. Na parábola do semeador, você vai lembrar que a ênfase recai sobre os corações. O semeador saiu a semear. E o que fez a diferença do resultado foi o tipo do coração que aquela semente encontrou. Eu preciso aprender que se eu não tiver um coração preparado para receber a semente da palavra, eu não vou crescer em graça e em conhecimento. Como está o seu coração? Jesus foi o pioneiro na obra da evangelização. Ele veio para semear a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. Contudo, nós sabemos que existem forças que tentam impedir que a semente frutifique. Satanás tira a semente dos corações duros. A carne produz uma resposta temporária nos corações superficiais. E o mundo atrapalha o crescimento nos corações ocupados. O solo bom, o coração preparado, ele recebe a semente e frutifica em vários graus distintos. Fruto, mais fruto e muito fruto. Meu querido irmão, eu não sei se você já observou, mas na parábola do semeador, veja só, 3/4 não produziram fruto. Isso significa dizer que de 4 pessoas, 3 não vão produzir fruto. É isso que Jesus está dizendo aqui.
E isso deveria nos assustar. Porque naquele coração que foi preparado pela palavra, você vai ver que existem resultados diferentes, 30, 60 e 100 por um. Até mesmo no solo que recebeu a palavra, que foi preparado, você vai ver que a maioria, 1/3, não correspondeu, não produziu o que poderia ter produzido. E aqui cabe mais uma pergunta para você que está me ouvindo aqui nessa noite. Que tipo de coração é o seu? Jesus passou um dia inteiro ensinando, falando sobre parábolas, sobre histórias. Quantos crentes que não estão vivendo o potencial de Deus? O nosso trabalho é semear a palavra de Deus e nós não devemos desanimar. A parábola da candeia, você vai perceber que ela complementa a primeira. Nós somos chamados para iluminar. Meu irmão, você foi chamado por Deus para ser luz. Texto que o pastor Júnior leu aqui nessa manhã fala sobre essa responsabilidade nossa de demonstrar as nossas boas obras para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Quais são as reações que nós estamos produzindo? Somos chamados para iluminar. A terceira parábola de Jesus é a parábola da semente, que tem a sua ênfase na colheita. Há um tempo para semear, há um tempo para dormir, há um tempo para essa planta crescer e há um tempo para colher. São 4 verbos aqui: semear, dormir, crescer e colher. E ele usa a semente de mostarda para exemplificar isso. A palavra de Deus nos adverte que nós não devemos menosprezar o começo das coisas pequenas. Eu tenho 51 anos, eu estava aqui quando isso aqui não existia. E éramos só aquilo que a cidade chamava de igrejinha, que ficava aqui atrás. E os mais maldosos, pastor Júnior, diziam que era o banheiro da igreja católica. Era um povo pequeno, mas esse povo cresceu. Esse povo cresceu, se multiplicou. A nossa tarefa é semear a semente e ficar atentos à época da colheita. Descansar sabendo que quem faz o crescimento é Deus. É Deus que dá o crescimento a nós cabe plantar. Plantar, irmãos, plantar a palavra de Deus nos corações. Plantar a palavra de Deus. Crer que Ele vai fazer a obra que só Ele pode fazer. E aí, como uma espécie de prático, nós chegamos no verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse: passemos para outra margem. Eu quero olhar para esse texto nessa noite e enxergar nele a obra missionária. Nós estamos em plena campanha de missões nacionais. E diante de nós está o desafio de alcançar cada rincão da nossa pátria.
Alcançar com o quê? Alcançar com a palavra do Evangelho, que é a única coisa que pode transformar, é a única coisa que pode salvar o ser humano. Nós temos a resposta para as multidões. E há um desafio aqui, porque o texto deixa claro que já era tarde. Há uma necessidade de passar para o outro lado, de alcançar um lugar que precisa, que tem uma grande necessidade. A outra margem precisa ser alcançada. Mas já é tarde. Você lembra o que os aguarda do outro lado? Genezaré. No outro lado, o que os aguarda é muito trabalho. O que os aguarda do outro lado é um povo que não consegue resolver os seus problemas. E a figura principal que eles encontram do outro lado é um homem completamente possuído por Satanás. Não havia nenhuma esperança para aquele homem. Na semana passada, enquanto o pastor Júnior pregava aqui sobre a cura daquele homem no tanque de Betesda, o Espírito Santo ministrou um peso no meu coração. Enquanto o pastor pregava, é como se Deus descortinasse no meu coração, na minha mente, a gravidade daquilo que estava sendo pregado pelo pastor Júnior aqui. 38 anos de puro sofrimento e não havia nenhuma esperança. Você consegue imaginar um tempo onde não havia nenhuma esperança de mudança? Os céus estavam em silêncio por mais de 400 anos. Você consegue imaginar esse mundo caótico, aonde doentes não são curados, aonde pessoas possessas por espíritos malignos não são libertos? É desesperador, irmãos. Só que Jesus já veio. O nosso Salvador, o médico dos médicos, aquele que pode libertar qualquer um, ele já veio. E nos incumbiu de levarmos essa mensagem a outras pessoas. Nós precisamos ir até a outra margem. O bom nessa história aqui é que Jesus está em missão. E os discípulos também estão em missão. Cutuca o irmão perto de você e fala para ele aqui: nós também estamos em missão. Cutuca ele, irmão, mais forte para ele despertar. Ei, você também está na missão. Passemos para outra margem. Parece simples. Mas o texto diz: sendo já tarde. Às vezes é difícil passar para outra margem. Ainda mais quando, para algumas pessoas, já parece ser tarde demais. Qual é o problema, irmãos? O problema é que o lago tem fama de ser temperamental. Já pensou? Adaísio, já pensou num lago temperamental, Adaísio? E ele era conhecido pelo temperamento dele. Irmãos, vocês sabiam que ainda hoje, com toda a tecnologia que nós temos nas embarcações, as pessoas têm medo de atravessar o lago. E a proposta de Jesus é que eles atravessem esse lago de noite. Você pode pensar, mas pastor, os discípulos eram experientes. A maioria deles ali eram pescadores experientes, conheciam o temperamento do lago. É verdade. Eles conheciam, e eu não sei se isso ajuda, irmão. Não sei se ajuda, Pablo. Mas eles tinham mais uma coisa.
a favor deles. Jesus estava com eles na missão. Fala para quem está perto de você, Jesus está com você na missão. Você não está sozinho. Fala com ousadia de profeta, olha, Jesus está com você. Verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Tudo aquilo que eles menos queriam que acontecesse, acaba de acontecer. O que eu aprendo aqui, meu irmão? Que quando nós estamos na missão, nós não vamos encontrar só um tempo favorável. O que eu aprendo aqui com esse texto, que todos aqueles que estão a serviço de Jesus vão passar por tempestades. Jesus nunca disse que nós não teríamos tempestades. Ele assegurou que Ele estaria conosco quando as tempestades surgissem. Ah, meu irmão, se você entendeu isso, dá um glória a Deus aí, meu irmão. A tormenta da ansiedade, ela tem atacado muitas pessoas. Numa das casas que nós visitamos em Taguatinga no sábado de manhã, estava com a minha cunhada, minha filha Patrícia, e mais duas sobrinhas minhas, que vieram lá de Santa Rita de Cássia para fazer parte dessa cruzada. Numa das casas que nós visitamos, na nossa abordagem, não é? A gente chegou lá com um convite. Olha aqui, nós estamos aqui para te fazer um convite. Eu não sei se você já ouviu falar, vai haver uma cruzada aqui nessa cidade, pertinho da sua casa. Você já foi convidado? Isso aqui é um convite para você. E a pessoa recebe o convite assim meio desconfiadinha. E aí você pergunta para a pessoa, Pablo, como é que nós podemos orar por você? E é impressionante, Rodrigo, como essa pergunta desmonta as pessoas. Porque elas não estão esperando alguém batendo na porta delas e oferecendo oração. E essa senhora, na experiência, meus irmãos, você já começa a fazer a leitura das pessoas. E quando aquela senhora veio ao encontro do portão para nos receber, eu fiz questão de dizer a ela que ela não precisava destrancar, estava trancada com o cadeado, fica à vontade, fica tranquila. E quando eu perguntei a ela, como é que nós podemos orar por você? Nós viemos de muito longe, Deus nos trouxe aqui para orar por você. Como nós podemos orar por você? E ela me disse, olha, ore pela minha saúde. Irmão Clênio, veio do alto. Eu perguntei para ela assim, em qual área da sua saúde você precisa de oração? Ela apontou assim, minha cabeça. Aí o Espírito Santo já trouxe a mensagem no meu coração. O que é que está roubando a sua paz? Por que a sua alma está agitada? Aquela senhora me disse que haviam poucos dias que eles haviam se mudado para aquela cidade. Eu disse a ela, você sabia que a mudança, ela só perde para a morte. Aquilo que você sente quando você muda de cidade, só perde para a dor da morte. Então eu disse a ela, eu entendo
pelo que a senhora está passando. Aí eu fiz a terceira pergunta para ela: como está o seu relacionamento com Jesus? Não está bem, ela respondeu. E aí eu pedi para a Patrícia orar por ela, colocando a mão por entre as grades no ombro dela, e começou a ministrar a vida de Deus naquela mulher. E quando ela terminou, eu olhei para os olhos dela e comuniquei a graça de Deus. Palavras de afirmação, palavras de bênção na vida dela. Deus estava com ela nesse momento tão difícil. Eu disse para ela de novo, a gente veio de muito longe, a gente veio da Bahia. Ela falou assim: eu sou baiana também. Eu falei: de onde você é? Feira de Santana. Meu Deus! Encontrei uma baiana no Tocantins. As tormentas chegam sem avisar, irmãos. O pior inimigo da paz é a preocupação. Tem as tormentas da dúvida, da crise, da incerteza, as tormentas da dor. O verso 38 diz que Jesus estava na popa. Você sabia que Jesus ocupava no barco um lugar de honra? Fazendo as minhas pesquisas, pastor Júnior, nessa semana eu descobri que a popa é um lugar de honra. Você quer honrar alguém, você vai colocar ele na popa do barco. Então olha só, Jesus está sendo honrado pelos discípulos. Ele não está indo em qualquer lugar daquela embarcação. Ele está sendo honrado. Dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Ah, meus irmãos, a estabilidade de quem conhece profundamente Deus. Como é que Jesus conseguia dormir no meio daquela tempestade? E essa pergunta aqui, meus irmãos, se você observar, ela é um tanto quanto, como é que eu posso dizer? Mal educada, não. Como é que eu posso dizer, pastor Júnior? Há uma mescla aqui de acusação. O Senhor não se importa? Quantas vezes você já ouviu, talvez até mesmo você já tenha dito isso para Deus: Deus, o Senhor não se importa comigo? Que acusação grave, irmãos. Sabe o que é lindo aqui nesse texto? É ver Jesus dormindo. Porque isso nos assegura que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele era Deus, mas ele também era um ser humano como eu e você, que sentiu fraqueza, que sentiu dor, que sentiu cansaço. O autor aos Hebreus, ele vai dizer, lá no capítulo 4, no verso 15, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Ele nos entende. Ele sabe pelo que nós passamos. Mestre, não te importa que pereçamos. Verso 39. E ele despertando, repreendeu o vento. Literalmente, ele falou duro. Ele foi
duro com o vento. E disse ao mar: acalma-te, emudece. E o que aconteceu, meu irmão? O vento aquietou e fez-se grande bonança. Você percebeu que Jesus não perdeu o tempo dele respondendo a pergunta mal criada dos discípulos. Ele foi direto ao ponto. Nós aprendemos que o nosso Senhor, sendo Deus, tem um poder ilimitado. Jesus é um multiplicador de milagres. Jesus não fez nenhuma oração, irmãos. Jesus não pediu ao Pai que o livrasse da tempestade. Ele lidou com a situação diretamente e simplesmente pronunciou um comando. Pastor Júnior iria chamar de um imperativo divino. Silêncio. Vento. Shhh. Instantaneamente a natureza obedeceu. O vento ouviu a voz do seu Criador. O mar reconheceu o comando do seu Senhor. Os elementos reconheceram a voz do seu Senhor como servos obedientes e aquietaram-se prontamente. E aí eu preciso perguntar para você aqui nessa noite. Você tem obedecido a voz do seu Pai, a voz do seu Senhor? Você tem obedecido a Deus? Sua vida é caracterizada pela obediência? O vento e o mar obedeceram. Mas muitas vezes nós somos incapazes de obedecer. Não há nenhum sentimento tempestuoso e tão forte que Jesus não possa domá-lo. Não há nenhum temperamento tão forte e violento que o Senhor Jesus não seja capaz de transformar. Não há impossíveis para Deus. Verso 40, então, lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Diante de todos os ensinos que eles já haviam recebido de Jesus, eles passaram um dia inteiro sendo ministrados por Jesus. O que Jesus estava fazendo? Estabelecendo a palavra no coração deles. Na Nova Bíblia Viva diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Na NTLH diz assim: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Jesus esperava um comportamento diferente dos seus discípulos. E eu tenho certeza que muitas vezes ele espera um comportamento diferente nosso. Há muito para fazermos. Nós precisamos alcançar a outra margem. Nós precisamos estabelecer a fé em nosso coração. O que é que tem te causado ansiedade? Preocupação. Salmo 56, verso 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. O salmista tem uma convicção: você vai ser assombrado pelo medo. Mas quando isso acontecer,
Coloque a sua confiança em Deus. Verso 41, eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O mar não está mais revolto. O vento não está mais agitando as ondas. Mas acontece algo interessante aqui no coração dos discípulos. Agora eles estão com a tormenta dentro deles. E o que é que causou assombro? Quem é? Que tipo de homem é esse? E é interessante que Jesus vai respondendo essa pergunta na sequência. Ele já tinha acabado de acalmar a tempestade. Você percebeu que não foram só os discípulos que foram abençoados, que foram preservados, mas todas aquelas embarcações que estavam seguindo Jesus foram beneficiados com a palavra de Jesus. Aquilo que nós recebemos de Jesus deve beneficiar as pessoas que estão em nossa volta. Irmãos, nós temos paz, nós temos estabilidade. Nós temos andado com Jesus dia após dia, mergulhado cada vez mais fundo nesse rio que corre do trono de Deus, nos enchendo cada vez mais, porque isso cabe a cada um de nós. Nós devemos nos encher do Espírito Santo todos os dias. Mas para que nós devemos ser cheios do Espírito? Nós devemos ser cheios do Espírito para desfazer as obras de Satanás nas pessoas que estão em nossa volta. Você percebeu que Jesus repreende a tempestade, porque a tempestade não veio da parte de Deus. Jesus nunca iria contra a vontade de Deus. Ele reconhece que na tempestade há um dedo do inimigo, por isso ele repreende do mesmo jeito o demônio que está na vida daquele homem, na sequência do texto. Satanás se levanta para impedir que eles alcancem o outro lado do lago. Nessa última semana nós estávamos orando. Eu sei que os irmãos acompanharam nos noticiários. Nos Estados Unidos todos estavam com medo. Estavam falando que aquilo que iria acontecer na semana passada tinha mais de 100 anos que não acontecia, a violência daquele furacão. E nós nos colocamos a orar, a interceder, por quê? Porque se Miami não faz voo, os americanos não vêm, os evangelistas não vêm. Você está achando que só foi no tempo de Jesus que Deus trouxe calmaria, repreende tempestade, repreende furacão? O nosso Deus ainda responde à oração do seu povo. Satanás ainda continua lutando para que a obra de Deus não tenha sucesso. Poder de Cristo sobre o perigo, e na sequência você vai ver o poder de Cristo sobre os demônios, o poder de Cristo sobre as enfermidades. Uma mulher com 12 anos de hemorragia é curada, e na sequência uma criança de 12 anos é ressuscitada
limitada. Jesus está respondendo aos discípulos que tipo de homem ele é. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o Salvador do mundo. Ele é a ressurreição e a vida, meus irmãos. Esse é Jesus. E nós somos o seu povo. Nós estamos aqui para continuar aquilo que ele começou a fazer. Você pode ficar de pé, meu irmão? Quero chamar o pastor Júnior para vir para cá. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através das nossas vidas, irmãos. Nós agimos por fé. Essa igreja aqui é uma igreja que crê no nome poderoso de Jesus. É uma igreja que se move no poder do Espírito Santo. Esse poder é um poder ilimitado. Nós temos a outra margem para alcançar, irmãos. E nós vamos em nome de Jesus. Eu tenho levado essa palavra no meu coração nesses últimos dias. Ir para Taguatinga significa para mim ir em nome de Jesus. Para outra localidade, para anunciar o evangelho àquelas pessoas. Eu vou em nome de Jesus. Tem alguns irmãos nossos que já estão lá no nome de Jesus, pregando nas igrejas daquela cidade. 8 igrejas receberam os nossos irmãos, eles estão lá pregando. Pontapé inicial, está começando hoje, não é? Manhã de manhã. Nós já vamos viajar 20 quilômetros lá de Taguatinga para evangelizarmos uma cidade vizinha, fica a 20 quilômetros de distância. Eu esqueci o nome da cidade, meu pastor, mas eu gostaria que você orasse mais uma vez por nós. Você é o nosso líder.